Em discurso na terça-feira, o ditador Xi Jinping prometeu construir um grande sistema de saúde pública na China para evitar crises como a pandemia da doença do novo coronavírus de 2019, noticiou nesta sexta-feira o jornal South China Morning Post de Hong Kong. A ideia é criar uma grande rede, incluindo o governo central, governos municipais e provinciais, agências de controle e prevenção de doenças, laboratórios, hospitais, clínicas comunitárias, faculdades de medicina, escolas de saúde pública, para identificar e coordenar respostas a surtos de novas doenças infecciosas. A segurança nacional da população é a pedra fundamental da segurança nacional. O sistema de prevenção de doenças é uma garantia importante da estabilidade econômica e social, disse Xi Jinping, citado pela imprensa oficial chinesa. Em janeiro e fevereiro, a epidemia do novo coronavírus representou um grande desafio à ditadura do Partido Único e a liderança de Xi Jinping, observou Steve Tsen, diretor da Escola de Estudos Africanos e Orientais da Universidade de Londres. Nesta semana, a reportagem da agência de notícias Associated Press confirmou que o regime comunista chinês escondeu da Organização Mundial da Saúde informações sobre a epidemia em seu estágio inicial, retardando um combate mais efetivo ao que se tornou uma pandemia que já matou mais de 398 mil pessoas no mundo inteiro. Hoje, o total de casos do mundo passou de 6.852.000, com mais de 3.352.000 pacientes curados. Os Estados Unidos têm o maior número de casos confirmados, mais de 1.965.000, e mais de 111 mil mortes. Nesta sexta-feira, o presidente Donald Trump citou o Brasil como um mau exemplo no combate à pandemia do novo coronavírus. Disse que se os Estados Unidos tivessem seguido o exemplo do Brasil e da Suécia, poderiam ter mais de 2 milhões de mortos. O Brasil registrou mais 1.005 mortes em 24 horas, elevando o total para 35.037 óbitos. Com 30.830 casos novos num dia, o total de casos confirmados subiu para mais de 646 mil. É o segundo país do mundo em casos confirmados. O presidente Jair Bolsonaro ameaçou retirar o país da Organização Mundial da Saúde, alegando que a Agência das Nações Unidas é uma organização política e partidária. É exemplo do que fez o presidente Donald Trump, que retirou os Estados Unidos da OMS. O Brasil deve 33 milhões de dólares, pouco menos de 165 milhões de reais, à OMS. O novo secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Carlos Wizard, quer recalcular o número de casos numa clara manobra para manipular e maquiar os números, excluindo casos, por exemplo, em que os mortos tinham outras doenças, como câncer, hipertensão ou problemas cardíacos, para alegar que não morreram da Covid-19, mas de moléstias pré-existentes. Trump tentou fazer isso nos Estados Unidos, mas o Centro de Controle e Prevenção de Doenças não aceitou. Aqui, pelo jeito, vale tudo. Na realidade, a maioria dos cientistas acredita que haja uma subnotificação. O Brasil faz muito poucos testes, é o 20º país em número de mortes por habitante, depois de vários países europeus e dos Estados Unidos, que estão numa fase mais adiantada da epidemia, mas é o 129º país do mundo em número de testes por habitante. Assim, haveria muito mais casos e mortes do que aparecem nas estatísticas oficiais. O governo Bolsonaro também atrasou a divulgação dos dados oficiais para que não saia no Jornal Nacional da TV Globo. Na França, o presidente do Conselho Científico, Jean-François Delfraissy, declarou que a pandemia está sob controle, mas o número de pessoas sem máscaras nas ruas e a proximidade das pessoas em bares e cafés de Paris, que ainda é uma zona laranja, preocupam. A Itália retoma as aulas presenciais em setembro, no início do próximo ano letivo. Um novo estudo da Universidade de Oxford, na Inglaterra, com dados de mais de 11 mil pacientes internados em 175 hospitais do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, concluiu que não houve efeito benéfico da hidroxicloroquina em pacientes hospitalizados com Covid-19. Os pesquisadores de Oxford constataram que não houve diferença significativa na mortalidade
de pacientes que tomaram a hidroxicloroquina e dos que não tomaram. O medicamento também não diminuiu o tempo de permanência no hospital. Os resultados preliminares da pesquisa foram comunicados à Organização Mundial da Saúde, que vai esperar a análise final dos dados e a publicação dos resultados para se manifestar. Outra pesquisa, publicada nesta semana no New England Journal of Medicine, talvez a revista médica mais prestigiada do mundo, chegou ao mesmo resultado. A OMS decidiu retomar suas pesquisas com hidroxicloroquina depois que um estudo divulgado pela revista médica britânica The Lancet foi considerado inválido por erros metodológicos. A boa notícia da sexta-feira foi o relatório mensal de emprego dos Estados Unidos, que revelou um saldo positivo de 2,5 milhões de novas contratações, a mais do que demissões, quando o mercado esperava até 7,5 milhões de vagas fechadas. O destaque foram os setores de hotelaria, bares, cafés e restaurantes duramente atingidos pela pandemia, assim como varejo, com a reabertura dessas empresas de serviço. É um sinal de que a economia pode se recuperar rapidamente, mas deve ser visto com cautela. Até agora, a crise havia fechado 42,6 milhões postos de trabalho nos Estados Unidos e há risco de uma nova onda de contaminação se a retomada for muito rápida em regiões onde o vírus ainda circula, caso da maioria dos estados americanos. Na melhor das hipóteses, os economistas estimam que a maior economia do mundo termine o ano com 8 milhões a menos de empregos do que tinha antes da crise. A taxa de desemprego caiu de 14,7% para 13,3%, mas não leva em conta as pessoas que não estão procurando emprego. Alguns economistas acreditam que a taxa real esteja em torno de 16%. De qualquer maneira, o índice Dow Jones da Bolsa de Valores de Nova York subiu 3,15%. A Bolsa de São Paulo avançou 0,86% e o dólar caiu para R$ 4,99, a menor cotação desde 26 de março. Os preços internacionais do petróleo subiram mais de 5%. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter, no Facebook, no LinkedIn e no Instagram. Cuide-se, fique em casa se puder, se não tiver nada muito importante a fazer, e muito obrigado.